O assunto que dominou essa semana, vocês já sabem, a gente acompanhou aqui, que foi a treta entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier. A gente abordou diferentes etapas dessa treta e eu quero falar um pouquinho sobre a repercussão disso, né? Porque assim, houve o debate, entre aspas, na sexta-feira. Foi feio o negócio, não foi legal, e eu comentei isso ontem, e agora eu quero ver um pouquinho as repercussões disso, né, as reações das pessoas depois, porque logo após o debate, a base cirista ficou desorientada. Eles não sabiam como defender o debate, eles ficaram realmente, sabe, atônitos. E todos nós ficamos atônitos também. Nós ficamos aqui, o que foi isso, né? Que porra foi essa? E agora eles se reorganizaram. Eles ficaram desorientados, se reorganizaram e agora eles estão alegando que vai ser bom, no final das contas, que isso vai ser positivo para o Ciro porque furou a bolha. Então a gente vai entender se realmente furou a bolha ou não, se o Ciro conseguiu chegar a uma audiência com a qual ele não falava e se isso vai ajudar na campanha do Ciro ou não. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom domingo, como é que você tá por aí, e também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos aqui no canal. Isso é muito importante para ajudar a impulsionar os vídeos. E além disso, também confira o lançamento meu, que é um ensaio na Amazon chamado Bolsonaro e o Fascismo, no qual eu analiso alguns conceitos, algumas definições de fascismo e se isso pode ser aplicado ou não ao Bolsonaro. Vá lá, confira, já está entre os mais vendidos da Amazon em 3 categorias, em política, em ideologias políticas e em comentários políticos. Então, assim, está vendendo bem e espero que você curta a leitura e possa te ajudar também a compreender a relação entre a mensagem bolsonarista, ou o que ele representa, e o fascismo, né? Esse movimento histórico, essa proposta ideológica que levou a uma tragédia mundial. Mas confira, o link está aqui na descrição. Então vamos entender aqui se o Ciro Gomes conseguiu furar ou não a bolha com essa treta entre ele e Gregório do Vivier. Só lembrando aqui, o Gregório do Vivier fez um episódio do Greg News sobre o Ciro Gomes não gostou, fez um react, chamou para o debate o Gregório do Vivier, ele topou, foram para o debate e foi uma tragédia, foi uma catástrofe, foi assim, uma coisa horrorosa. Só para você ter uma ideia aqui, a Sinara Menezes, ela contou o número de vezes que o Ciro interrompeu o do Vivier. Foram 74 vezes durante o debate, ou seja, durante 1 hora de debate quase, um pouquinho mais na verdade, foi 1 hora e pouco, 1 hora e 20, o Ciro Gomes interrompeu o Gregório 74 vezes. E o do Vivier dizia, deixa eu falar pelo amor de Deus. O debate foi caótico, faltou moderação, falei sobre isso ontem, quem não assistiu o vídeo ontem assista, porque eu abordei com mais detalhes o lance do debate e por que aquilo ali foi uma tragédia. Mas, de fato, furou a bolha e esse termo, né, furar a bolha, quer dizer o seguinte, que um conteúdo que só ia para uma audiência, só ia para a bolha cirista, por exemplo, de repente passou para outras bolhas. Essa expressão furar bolha, por si só, não é nem positiva nem negativa. Pode ser positiva, pode ajudar pessoas a conhecer o que você defende, suas propostas, seu trabalho, e isso expandir a sua audiência, e pode ser ruim, pode expandir sua audiência e muita gente que te odeia passar a consumir aquele conteúdo e vir te atacar. Por exemplo, posso falar aqui por experiência própria, né? 2 situações particulares que eu furei a bolha negativamente. Por exemplo, quando eu fiz um vídeo sobre o Bolsonaro, com as frases do Bolsonaro, que furou a bolha e foi para milhões de pessoas, e eu abri as portas do inferno, foi uma coisa horrorosa, assim, milhares de pessoas me xingando, me ameaçando de morte, assim, foi horroroso, foi furar a bolha de maneira negativa. E recentemente também, quando eu fiz um tweet falando que meu filho não sabia quem era Jesus, isso furou a bolha e foi para os portais bolsonaristas como se fosse um absurdo, né? Olha só, um absurdo, uma criança que não sabe quem é Jesus. Então, assim, furar a bolha não quer dizer que seja positivo. No caso do Ciro Gomes, olha para vocês aqui uma thread no Twitter, ela foi feita pelo Pedro Bruzzi. Ele é doutorando na FGV, que é o Instituto de Pesquisa de Big Data, e ele é também colaborador da Piauí, da revista Piauí. Ele diz o seguinte, aqui ele mostra aqui um grafo, né, com as interações sobre o debate entre Ciro e Gregório. Diz o seguinte aqui o Pedro Bruzzi. A repercussão do debate entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier já soma, isso foi de ontem, né? Já soma 170 mil posts aqui no Twitter e o resultado não é nada bom para o Ciro. Perfis bolsonaristas já superam ciristas no assunto. Como disse o do Vivier, os ataques do Ciro ao Lula servem de conteúdo para bolsonaristas. Só que voltando ao tweet da Sinara, ela disse aqui que o Ciro Gomes, durante o debate, atacou o Lula 67 vezes. Então, sim, prosseguindo aqui com a thread do Pedro. Perfis apoiadores do Lula oficial somam 68% das interações e lamentam o comportamento do Ciro e suas falas no debate. Repercutem também algumas contradições do candidato. Apoiadores do Ciro Gomes representam 15% dos perfis.
tentam defendê-lo, mas vêm encontrando dificuldades e os conteúdos com mais repercussão são aqueles com ataques a Gregório e Lula. Mas chama atenção o volume de bolsonaristas, que completam o debate com 17% dos perfis, mais do que os ciristas. E como vem ocorrendo há algum tempo, pegam carona nos ataques do Ciro ao Lula, obviamente sem defender o pedetista. Então, assim, segundo aqui o Pedro, na análise de Big Data que ele mostra, que tem os grafos aqui, né, quais são os perfis principais que estavam interagindo sobre esse assunto, e segundo o Pedro Bruzzi, o principal grupo que reagiu ao debate foram os lulistas. E também pode pensar proporcionalmente que é um grupo da esquerda mais numeroso, né? O Lula tem mais intenções de voto, então, assim, é um grupo que está mais coeso, mais unido em torno da campanha do Lula para vencer no primeiro turno, né? Que essa é a alegação agora, essa é a defesa. Então, nesse sentido, as principais críticas ao debate vieram de petistas ou militantes do PT ou de apoiadores do Lula ou do PT. Depois, em segundo lugar, vem os bolsonaristas, ou seja, eles pegaram as falas do Ciro contra o Lula, pegaram as falas do Ciro e estão instrumentalizando os ataques do Ciro ao PT para defender o Bolsonaro, não para defender o Ciro Gomes, para defender o Bolsonaro. Por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro pegou aqui, botou uma imagem, ele sentadinho, é um print relacionado a uma outra coisa, acho que ele estava assistindo outra coisa na época, não lembro o que era, não sei se lembrarem que ponho aqui. Ele estava vendo alguma coisa e daí botou aqui uma montagem, o Bolsonaro assistindo televisão e o debate entre Gregório e Ciro. E daí, embaixo aqui, a esquerda defende a descriminalização das drogas, nós somos contra. Apreensões, recorde de drogas nos últimos anos, é bem aquela bobajada do Bolsonaro, né? Fonte Secom. O que ele faz? Ele pega aqui e mostra, olha só, isso é esquerda, isso é esquerda. Esses dois brigando aqui, Gregório e Ciro Gomes, isso é esquerda, nós somos contra esse modelo. Então eles pegam esse debate e usam a favor deles. E outra que fez isso foi a Bia Kicis. Bia Kicis, deputada bolsonarista, e ela cita aqui uma parte do debate. O Gregório: acho errado chamar o Lula de corrupto, já que ele foi inocentado. Aí vem o Ciro e joga a verdade na cara. Ele não foi inocentado, é mentira do PT. Eles dão um giro na história e usam a favor deles. Nesse sentido, furou a bolha, mas furou a bolha contra a esquerda no geral, contra PT e contra Ciro Gomes também. Então, assim, aqui eles estão usando alguém da esquerda que está chancelando a retórica bolsonarista. Alguém da esquerda que está justificando aquilo que a gente sempre disse. De fato, o PT é corrupto, o Lula é criminoso, e é o Ciro dizendo isso. Não somos nós, bolsonaristas, dizendo isso. É o Ciro dizendo isso. Então, foi usado nesse sentido. E, por outro lado, houve de fato um momento no qual furou a bolha e chegou a algumas personalidades da direita bolsonarista arrependida. Então, assim, teve lá o Gentili, botou uma ilustração dele aqui, Yes We Dan, que seria, sabe, de uma possível, eventual candidatura à presidência do Gentili, e daí diz o seguinte, Gentili aqui: por mim pode ser Ciro esse ano, e eu entro na próxima. Alternância de ideias e poder. E o outro também, que é um ex-bolsonarista, que é o André Guedes, um cartunista, e ele diz o seguinte aqui: sou obrigado a admitir, muito contrariado, que o que mais se aproxima de uma terceira via hoje é o Ciro. Fala mais grosso contra o bolsopetismo que qualquer uma dessas lideranças frouxas e vaidosas da pretensa terceira via, que estuda lançar Aécio como vice. Então, dois aqui, né, deve ter mais gente falando isso, mas peguei dois exemplos aqui de ex-bolsonaristas que estão de olho no Ciro, talvez um pouco receosos, né, admirando um pouco o ataque do Ciro Gomes ao petismo, porque assim, essa é uma direita antipetista, que em grande parte votou no Bolsonaro porque não queria voto do PT. Quando o Bolsonaro começou a fazer cagada, se afastaram porque não queriam ficar vinculados ao Bolsonaro. E agora se tornaram críticos ao Bolsonaro e ao PT. É a terceira via. A terceira via é esse caminho do meio que é contra Lula e contra Bolsonaro. E aí eles vão lá e olham essa cena, né, olham essa briga e dizem o seguinte: olha, quem sabe, né? Quem sabe o Ciro Gomes não possa ser a saída para não entrar nem Lula nem Bolsonaro. O Ciro Gomes no debate, entre aspas, o Ciro Gomes no debate, ele diz isso claramente para o Gregório, né? Que a intenção dele não é ir contra o Bolsonaro no segundo turno, como se fosse possível. A intenção dele não é ir contra o Bolsonaro, mas ir contra o Lula. E daí ele acha que no segundo turno, ele contra Lula, que ele ganha. As chances de Ciro Gomes ir para o segundo turno são quase inexistentes. O fato é esse. São quase inexistentes. Ele não decola nas pesquisas, ele questiona as pesquisas, porque ele diz que não significa muita coisa. Mas a gente olhar, por exemplo, né, vamos olhar aqui 2018, né, vamos acompanhar aqui qual foi a progressão das pesquisas em 2018. A gente tinha lá uma época, né, que o Lula ainda era candidato,
E quando se confirma que ele não vai poder concorrer, muda de Lula para Haddad, né? Que muita gente chamava de poste, que era o poste do Lula. Então muda de Lula para Haddad. E o Haddad começa num patamar bem baixo, porque pouca gente conhecia o Haddad fora de um certo, sabe, uma certa região ali, sudeste. Então ele é obrigado a conquistar o eleitor e tentar transferir os votos do Lula pro Haddad. O Bolsonaro estava liderando nesse período, né? Ele começa com 22, vai crescendo as pesquisas até chegar a 36% das intenções de voto. No caso do Haddad, ele começa com 4%. Então, assim, ninguém sabia quem era o Haddad. Lula sai, entra Haddad e o Haddad vai disparando. Ele vai crescendo, né? Porque vai transferindo os votos do Lula para ele. Ele passa de 4% e em setembro, um mês depois, ele está com 22%, que é onde ele estabiliza. E o Ciro Gomes, ele vai oscilando ali na casa dos 10%, 13%, 11% e termina as pesquisas com 13%. Essa eleição de 2018 foi a eleição na qual o Ciro Gomes teve o melhor desempenho. Não dá pra dizer que ele tem um desempenho histórico, porque o Ciro só participou de 2 eleições presidenciais. Então, assim, não tem, sabe, um histórico tão prolongado assim que a gente possa acompanhar em outros momentos e dizer qual é o mínimo que o Ciro tem, qual é o teto que ele alcança. Mas, certamente, foi a melhor eleição dele. Se você olhar o resultado das eleições, você vai perceber que a pesquisa ela ficou um pouco fora entre os primeiros candidatos, porque o resultado do primeiro turno foi 46% pro Bolsonaro, dos votos válidos, né? 29% para o Haddad e 12,4% para o Ciro Gomes. Então, sim, o Ciro Gomes ficou muito perto da estimativa da pesquisa. No caso do Ciro Gomes, foi bem cravado o negócio. Ele ficou com 13%. Outros derreteram. O Alckmin derreteu, o Amoedo teve um desempenho razoável até. A Marina Silva foi, sabe, lastimável. Ela estava bem na pesquisa no começo, tinha um percentual razoável, inclusive, acabou com 1%. Então, assim, no caso do Ciro Gomes, a pesquisa cravou certinho onde ele ficou. Então, a gente tem agora pesquisas recentes sobre o desempenho do Ciro Gomes, e a gente vê que ele está na casa dos 9%, 10%, 7% aqui numa pesquisa do Poder Data de maio. O quanto ele pode crescer ainda é difícil saber, é difícil prever. Ele acha que ele tem chances. Ele acha que ele pode pegar votos de locais ocultos, de eleitores indecisos. Então, assim, ele acha que ele tem chances de poder crescer bastante, o suficiente para poder passar os 31% que são, sabe, cravados também do Bolsonaro. O Bolsonaro está numa franja ali de 28%, baixou um pouquinho para 26% nessa pesquisa do Poder Data, chegou até 31%, enquanto que o Lula lidera disparado, 44% nessa pesquisa. Então, assim, o Ciro acha que ele tem alguma chance de passar de 7%, 8% para mais de 31%. E isso aí levaria a uma queda de votos ou do Lula ou do Bolsonaro, sei lá de onde vai sair esses votos. Por exemplo, né, com essa história de furar a bolha, talvez haja uma expectativa de que pegue votos de Sérgio Moro, de, sei lá, da tal terceira via. Você tem ali tanto o Gentili quanto o André Guedes falando, né? A terceira via tá furada, vou de Ciro Gomes, talvez vá de Ciro Gomes, talvez o Ciro Gomes seja o nome. Então, assim, o cálculo que vai ser agora feito vai ser o quanto de pessoas o Ciro Gomes perdeu com esse debate, porque ele perdeu pessoas. Eu tenho visto aqui pessoas dizendo, olha só, eu estava de olho no Ciro Gomes, eu tinha intenção de votar no Ciro Gomes e, sabe, depois disso aqui, não sei, realmente ficou complicado. Então, assim, o quanto ele vai perder de votos com isso e o quanto que ele pode ganhar se de fato furou a bolha entre ex-moristas ou terceira via. Então, assim, será que não vai ficar elas por elas? Será que ele não vai perder um percentual e ganhar um percentual e vai ficar com seus 7%, 8%? Então é muito difícil calcular isso aqui, é muito difícil dizer. Mas o que é muito provável é que não será Ciro Gomes no segundo turno, será Lula e Bolsonaro. E aí vai ficar a grande questão que o Gregório fez para o Ciro Gomes e ele não respondeu, é se ele vai apoiar depois a campanha do Lula no segundo turno. Se ele não fizer isso, aí eu avalio que uma boa parte da esquerda que já está frustrada com o Ciro Gomes da última eleição e que já não apoia o Ciro Gomes, ou que está receoso com o Ciro Gomes, ou que está, sabe, hesitante, uma boa parte da esquerda que apoia o Ciro Gomes agora vai simplesmente abandonar o barco dele e ele vai ter que, em eleições futuras, começar a falar com a direita direto. Basta pensar também aqui, só voltando um pouco no tempo, né, quando houve uma manifestação da terceira via, que incluiu, sabe, ex-bolsonaristas, que incluiu, inclusive Nando Moura foi para a manifestação, incluiu o MBL e o Ciro Gomes foi participar da manifestação. E na época a gente falou aqui que era, sabe, um erro fazer isso, porque isso aí é você não apenas, sabe, capitalizar em cima de eleitores frustrados do Bolsonaro, mas é você compactuar com agentes que contribuíram para a ascensão do Bolsonaro. São coisas diferentes isso. Uma coisa é tentar pegar o eleitor, outra coisa é você dialogar com pessoas que ajudaram a eleger o Bolsonaro. Aí realmente é muito complicado. Mas cada um avalia sua tática aí, né? Cada um faz o que acha que é melhor. Para mim, um tremendo erro é subestimar os adversários. É achar que somente, sabe,
eu sou inteligente, eu sei das coisas, eu pesquiso, e os outros são ignorantes e não sabem o que fazem. O Bolsonaro, ele ganhou sendo subestimado. As pessoas achavam que ele não tinha chance de ganhar e ele foi crescendo, a gente dizia, esse cara é um perigo, ele tá crescendo, a gente tem visto a onda. Então, assim, não dá para subestimar os adversários e achar que todo mundo é idiota e só você que sabe as coisas. Esse tipo de postura arrogante repele as pessoas. Eu vi muita gente comentando isso também, como a postura do Ciro Gomes transpareceu arrogância profunda e isso repele. O brasileiro não curte arrogância, até onde eu percebo. O brasileiro gosta do sofredor, daquele que é perseguido, daquele que é a vítima, daquele que apanha, do mártir. O brasileiro não tem muita afinidade com quem vence, com quem parece ser forte. O Bolsonaro, embora vendesse a imagem do troglodita, ele vendia a imagem também do cara simplório, do cara, sabe, do burrongo, que, sabe, eu não sei de nada, mas eu sou um cara honesto. Então, assim, ele vendeu um perfil do cara humilde. Ele era o troglodita, o grosso, sabe, o chucro, mas ele era o cara que comia pão com leite condensado. O brasileiro não gosta muito de pedantismo, até onde eu percebo. Mas o que vocês acham aí sobre essa história de furar a bolha? Se isso vai ajudar em algum modo, né, a campanha do Ciro Gomes? Eu acho que foi catastrófico o negócio foi desastroso. Sim, foi assim, sabe, sair de curso totalmente e alienar uma parte do eleitorado que ficou, sabe, realmente decepcionada com isso. Mas o que você acha? Se isso pode ser positivo ou não? Se não vai ser só uma troca de um eleitor de esquerda para um eleitor agora, sabe, humorista? Se isso é possível, o que vai acontecer, o que você acha? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do Henri Bugalho, da comunidade tão querida do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL para uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também. Só o ICL podia oferecer isso.